do Senhor, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na EBD Online da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção. Sempre nós deixamos para você esse recado que estamos aqui, a Rua Amaral, número 95, no bairro do Andaraí. Você que é dos bairros adjacentes, venha, participe aí dos nossos cultos, ok? Mas estamos muito felizes em começarmos mais um trimestre, o quarto trimestre, na verdade, a primeira lição que tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. Aproveita que nós estamos na aula inicial, né? Ou iniciando a aula, melhor dizendo, para convidar, para dar seu like, para compartilhar com seus familiares e amigos e também irmãos da sua igreja. Olha, nós preparamos algo especial para você nessa lição, ok? Então, o texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 23. Vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Você tem uma ideia plena do que é isso? Se você ainda não tem, fica por aí, não sai, mas você, ao término desta lição, vai ter uma ideia plena do que é glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E tem a ver, já adianto para você, tem muito a ver com a forma como nós nos responsabilizamos por esses três elementos, ok? A leitura bíblica em classe, nós escolhemos apenas 3 versículos de Gênesis capítulo 1, verso 26, diz a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, ou domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O verso 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O verso 28 diz: E Deus os abençoou. Que maravilha, hein? E Deus, repito, os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Que bênção de Deus! A introdução, vamos partir logo para a nossa introdução, diz assim: nossa imagem, não é? A nossa imagem e semelhança deve ser a imagem e semelhança de Deus, como nós já lemos em Gênesis. Então, nessa primeira lição do quarto trimestre, a gente fica muito à vontade, porque somos sim a imagem e semelhança de Deus. E essa abordagem acerca da criação do homem por Deus, ela se destaca como um ato puramente especial. Você sabia disso? Puramente especial de Deus para com o homem.
não apenas especial, mas também um ato sublime e distinto. Isso em relação aos demais seres vivos, não é? Estamos falando em comparação aos demais seres vivos. Ela ressalta que o homem foi criado com um propósito especial, sendo a coroa da criação de Deus, ou se preferir, o coroamento, não é, da criação. Sua formação envolve uma ação divina pessoal, mas não apenas pessoal, mas também plural. Isso nós vemos claramente em Gênesis capítulo 1, verso 26, consistindo, segundo o autor, em uma modelagem sobrenatural que vem a partir do pó da terra e também no sopro de vida de Deus, tá? Então, precisamos entender a origem do homem, e não apenas a origem, mas aquilo que Deus fez, a dimensão pelo qual Deus fez o homem. E dentro dessa perspectiva, eu chamo a sua atenção para uma palavra que não é comum no meio evangélico, não é comum no meio cristão, tem se tornado mais comum com o passar do tempo, mas você já ouviu a palavra tricotomia? Isso mesmo, tricotomia. Não, parece até uma palavra com significado de creme dental, né? Mas não é nada disso, tá? Pelo amor de Deus. O que é a tricotomia humana dentro do contexto da nossa lição? Sem usar de mares teológicos, a proposta que nós temos não é essa. Vamos ser objetivos, amados irmãos. O ser humano é um ser tricótomo, porque é constituído de 3 elementos ou 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E esse entendimento se fundamenta tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sendo um tipo de assinatura divina. Você sabia disso? É um tipo de assinatura divina. Pega essa informação que transforma. Outro dia eu estava falando aqui para um grupo de irmãos que toda informação ela vem imbuída de algum elemento de transformação. Então, a nossa EBD Online não quer apenas informar. Nós não estamos aqui para apenas informar, porque nós não somos um jornal, não é? Um telejornal. Nós estamos aqui para informar e o Espírito de Deus transformar. Então deixa Ele transformar o teu e o meu coração, sabendo que a tricotomia, repito, a tricotomia humana é nada mais, nada menos que uma assinatura divina. De que é constituído o tempo? Você sabe me responder? De que é constituído o tempo? Eu vou te falar. O tempo é constituído de presente, passado e futuro. 3. De que é constituído a música? Você sabe? Harmonia, melodia e ritmo. De que é constituído os estados básicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E, finalmente, de que é constituída a divindade? Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem? Corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante estamos trazendo para você usar lá na EBD presencial, não é? Quando você for estudar esta lição, você vai falar para o seu professor
ou você que é professor vai falar para os seus alunos, olha, isso aí, corpo, alma e espírito, é uma assinatura divina, ok? Então, repito, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O espírito vem do hebraico ruá e do grego pneuma, ruá e pneuma. A alma vem do hebraico nefesh. Você quer falar grego, hebraico? Pronto, fala hebraico aí, nefesh, ok? E grego, psique. Isso é alma no grego, tá? E corpo, que é soma, ok? O espírito é a parte do homem responsável pela consciência de Deus. Isto é, tudo que envolve as coisas espirituais. Lembra de João capítulo 4, verso 23? O que é que está escrito? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A alma, amados irmãos, é a parte do homem responsável pela consciência própria, ok? É a sede dos pensamentos, é a sede dos sentimentos, das emoções, do intelecto, da volição, isso é, das vontades e também das crenças. E o corpo? O corpo é a parte do homem responsável pela consciência do mundo exterior ou do mundo externo, se você assim preferir, tá? É no corpo que nós temos os sentidos naturais. Você se lembra quando você estudava lá naquele colégio? Eu me lembro muito bem, eu fazia meus estudos lá do científico. Tem bastante tempo, né? Nem existe mais o científico. Mas vamos para frente, né? E nós estudamos que nós temos os sentidos naturais. Você se lembra quais são? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, repetindo, o espírito as coisas de Deus, a alma as coisas do próprio homem e o corpo os sentidos, não é? Nós temos os sentidos aguçados no corpo para interagirmos neste mundo, tá? Sabemos que nesse sistema altamente complexo, eu chamo ele de 3 em 1, não é? 3 em 1, altamente complexo, o que ocorre a uma das partes, sendo positivo ou negativo, afeta, né, de alguma forma e repercutirá, assim, não de maneira total, mas repercutirá de alguma forma nas outras partes. Isso é um fato, mas isso também não significa que cada parte não possua, amados irmãos, suas peculiaridades, suas singularidades e também autonomia. Pastor, tá ficando complicado aí. O senhor falou de que essas partes do ser humano, esses elementos que o ser humano é constituído, tanto dependem uma das outras, não é? Como também possuem sua autonomia. Por favor, pastor Radamés, clarifica para a gente. Tudo bem, nós estamos aqui para esclarecer e para deixar o mais simples possível para o seu entendimento. No meio cristão, especialmente o evangélico, se convencionou, se consolidou, na verdade, e posso dizer que se estabeleceu um entendimento um tanto quanto equivocado. Isso mesmo, que todo problema deve ser resolvido lançando mão do cuidado da saúde espiritual e puramente espiritual, amados irmãos. Isso é um equívoco, não é? Isso é um equívoco. É um tipo de generalização grotesca, na verdade,
Porque quando nós negamos os aspectos físicos e psicológicos do ser humano, nós também nos equivocamos. E é como se nós colocássemos essas outras partes na UTI. Sim, sim. Se eu considero tudo espiritual, e onde ficam as outras partes do ser humano? Vamos lá, você conhece alguém que para ela tudo que acontece de mal com ela é atuação demoníaca? Tudo que acontece com ela é ataque de Satanás? Eu conheço. Acordou sem disposição? Diabo. A unha encravou? Diabo. O cabelo está caindo, né? Cabelo cai. 100 cabelos por dia, você sabia disso? Uma curiosidade. É normal cair 100 pelos, né, por dia, principalmente em mulheres, por causa dos hormônios. Enfim, né? Nós temos esse conhecimento aí da nossa área também, mas deixa para lá. 100 pelos podem cair. Aí, algumas irmãs, meu Deus, vou fazer um jejum que meu cabelo está caindo. Aí, de repente, você acorda ansioso, ansiosa. Diabo! Você se decepcionou com alguém. Diabo! Estourou o cartão de crédito. O que é que você diz? O capiroto, o diabo. Não. Não, irmão. Evidentemente que tudo isso, não é? Pode conter uma atuação por trás uma atuação maligna. Pode ser, ok, estou de acordo. Mas são coisas naturais, psicológicas, são episódios que não tratam exatamente da questão espiritual. Então, como é que isso vai ser resolvido no campo de batalha espiritual, com jejum, com oração, com campanha, com propósito, 7 voltas, 7 mergulhos, 7 tanta coisa? Não, nós devemos entender a dinâmica da coisa, a dinâmica da situação. E, às vezes, amados irmãos, concorda comigo, uma só visita ao consultório médico já resolve a situação. Já percebeu isso? Então, segunda-feira nós trouxemos uma reflexão para o departamento de homens da nossa igreja, os homens não são, sobre a prevenção do câncer de próstata. E uma das realidades que dissemos foi: realidades naturais se tratam essencialmente no campo natural, com recursos naturais. Realidades espirituais se tratam essencialmente no campo espiritual, com recursos espirituais. Realidades emocionais se tratam, ou psicológicas, se tratam essencialmente no campo emocional ou psicológico, com recursos psicológicos. Então, estamos terminando esse lampejo, essa síntese, para você ter um norte nesta lição tão abençoada, dizendo que a exceção, né? Existem exceções, evidentemente. A exceção é Deus intervir de forma sobrenatural, independente do campo ou da área, o que é extremamente possível. Nós não estamos aqui negando o poder de Deus. A Bíblia está recheada de situações onde Jesus curou, Deus curou, e nós não estamos negando isso de forma alguma, tá? O pastor Radamés, na EBD Online da DPU, e disse que Deus não cura mais. Não estou falando isso. Eu estou falando que isto não é regra. Isto é exceção. Repito, a Bíblia está recheada de relatos. Deus cura uma enfermidade ou problema emocional? Sim. Deus é aquele que cura. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Então por quê? Se você fala assim, generalizando, não, Deus cura mesmo e tal. Então por que todos os cristãos da terra não são saudáveis em algumas áreas? Tá?
Eu sei o que eu vou afirmar agora vai descer tipo uma pedra de sal em sua garganta. Mas nós devemos zelar pela verdade, pela honestidade, amados irmãos, na transmissão do Evangelho. O cuidado com a sua saúde natural, espiritual e psicológica pertence a você mesmo, não a Deus. Guardou isso aí? Tentar transferir para Deus essa responsabilidade é como se eu exigisse do meu dentista que minha saúde bucal estivesse em perfeitas condições quando eu não gosto nem de escovar os dentes. Pode isso? Claro que não. O que é que o dentista tem a ver com a minha irresponsabilidade com minha saúde bucal? Então, o autor da lição, evidentemente, finaliza falando sobre compreensão para uma vida cristã equilibrada. Estamos falando de equilíbrio, tá? Vida cristã equilibrada, e aqui terminamos. É aquela pelo qual eu sou consciente, pois naquilo que eu sou consciente, eu domino. Mas naquilo que eu não sou consciente, me domina. Conheçamos nossos pontos fortes e pontos fracos, amados irmãos, para que possamos tratá-los da forma bíblica, eficiente e, acima de tudo, correta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero revê-los na próxima semana na nossa DPU. E não esqueça de dar o like, compartilhar, porque é muito importante para nós. Deus abençoe!